Abadia. Abadia. Nossa, cara, ele está ofendendo. 3, 2, 1. Quem o Fábio está ofendendo, Eu não chamando sei. de avadia, eu acho... A gente passa por coisas aqui É, indescritíveis. então. E assim, que tem um tecido muito estranho, né? Que até hoje eu não sei qual que é, né? Esse Minster aí, Minster eu não sei aí que também- tecido é também esse, não né? sei. Eu só sei que tem essa vadia que veste Minster, que tá sempre todo mundo ofendendo Também ela. não sei. A vadia que veste Minster, eu não, só não sei Também. o que é esse tecido aí esquisito. Eu É também uma tô- marca, talvez? Talvez, deve Porque ser uma tem marca inglesa. Tem a vadia que veste Dolce & Gabbana e tem a vadia que Gucci. veste Minster. E tem a que veste Minster. ó. É, Minster não é aquele bicho que faz... aquele mink. Ah, é verdade. É o mink. É o Vison. É o Visão, é o Visão. É o Visão. É o Visão. Seja, mas eu fiz A a vadia piada. que veste poxa. mink. A vadia que veste mink. Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Três Elementos. Eu sou Emílio Garcia, estou aqui com o meu amigo Piruda. Tudo bem com você? Uma coisa do Carlinhos Aqui está Camila. Carlos Ruas num sábado qualquer. Bonitinho, Carlinhos. O Carlinhos num Carlinhos. sábado qualquer. Você já foi Carlinhos? É porque ele faz Só história para em os Carlinhos. íntimos. Mas você já aqui- foi Carlinhos de verdade? Não, Sua mãe nunca fui. te chamou de Nunca me Carlinhos? chamaram de Carlinhos. Você nunca foi Carlinhos? Não. Ah, que pena. Por que eu não pensei nisso Estamos, em vez de Juanito? ó, estamos aqui, ó. Então, estamos aqui apresentando o quadro Ruas. que Quadro faz Ruas. histórias em Carlinhos. Não, Exato. Não, Carlos Ruas no Carlinhos sábado é qualquer? muito fofo. É, Carlinhos Carlinhos é, é muito fofo. fofo. É. E Camilinha. E Camilinha. Carlinhos e Camilinha. Já Toda teve vez que você fala Camilinha? E Camilinha, eu só penso em E Caverninha. E Caverninha. É. Nossa, E- pergunta pro vovô que ele te explica o que O era que, isso. que é esse tal de Você, Caverninha? quando você tá em casa, você chega e fala: Caverninha. vem cá, Milinha. Vem cá, Milinha. Vem cá, Milinha. Você Não, e o nosso apoio que é Mila e Milho. É porque você é um milho eletrônico. Exatamente. Você é um milho eletrônico. Exatamente. É um e-milho. É. A outra piada que eu sempre escutei é arroz, feijão e milha. Ah, Entendeu? Você vai almoçar o que hoje, Carlos Ruas? Arroz, feijão e milho. Então, eu De milho? Isso. A piada era essa? É, milho, a comida, milho. Só que aí você junta com e milho do arroz, Ah, feijão ok. e Nossa, Entendeu? é um pontinho cor-de-rosa no milharal. Emílio Garcia. Garcia. Tá, temos um tema, né? Temos um tema. Então, vamos pra ele? É. Estamos sendo tolhidos no nosso humor. Estamos sendo. É Não, terrível. tolhidos na tentativa de. Enquanto estiver alguém rindo é porque o humor funciona. Exatamente, tá? Não é porque Temos a você... nossa garantia de Vocês viram de que eu tentei. sucesso, Vocês de viram humor. que eu tentei. A Camila é a nossa garantia de sucesso no Exato, humor. exato. Eu contaria a história Hum. de um lugar que visitaremos. E que estive lá, tive o privilégio de ir lá em 2007 e me assustei. Falaremos sobre um cemitério, Ah, que na verdade não é um cemitério, Não, cemitério. mas parece um cemitério. E tem Parece gente um pra cemitério. caramba enterrado lá. é um condomínio? É praticamente um condomínio de morto. Um condomínio de morto. Ok. Tem andares. Em Andar tem 3.300 pessoas enterradas dentro desse Nossa, lugar. Caramba. Tanta gente. É gente pra caramba. Tem Porque andares? É tem, isso? tem camadas de pessoas enterradas. Na verdade, eu acho que enterrado não é a palavra É, certa. enterrada, né? não é, É porque não é encriptado, encriptado, né? porque Encriptado. Sepultado? é porque tem algo, sepultado é a melhor palavra. Sepultado, é. Porque tem pessoas enterradas, inclusive. Tem algumas Na terra mesmo. na terra mesmo. Tem algumas vezes que você tem uma plaquinha ali no chão e você não tem um sepultamento pra cima. Mas você não sabe Você- se embaixo é terra. É verdade. Não dá pra saber Não se dá estão pra saber. enterrados. É, Ó, sepultados é melhor. Fale o lugar Então, que é. então hoje, e hoje a vamos- gente vai falar de um lugar muito conhecido de Londres, que estaremos lá em novembro, que é a Abadia de Westminster. Vocês já devem ter ouvido falar, quem está acompanhando o vídeo, vocês lá já teve coroação, já teve o velório da Rainha Elizabeth, que faleceu recentemente, que o diabo a tenha, desculpa, imperialista Eu tem não que... sou- eu não- É, mas mas- foi a independência das colônias no período. É verdade, verdade. Você Mas, prefere o Churchill? não, é outro que também tá lá, abraçado também. E ele está na frente da abadia de Westminster. É verdade, Tem a é verdade. estátua do Winston Churchill lá. Lá na frente, é verdade. o Churchill. Então a gente vai Churchill. falar de um lugar que é muito conhecido, mas fica bem no centro de Londres, inclusive, muito visitado, que é a Abadia de Westminster, que está diretamente ligado à monarquia inglesa
Então a gente vai contar um pouquinho da história da abadia para Tem a abadia de Westminster, tem a de Northminster, e a de Southminster, isso, Eastminster, tem, deve ter. Ah, Deve entendi. ter. Isso. E Abadia é tipo uma igreja? isso. Quem é o abade? Hoje ela é uma igreja, então a gente vai falar sobre a origem dela para entender por que que ela se chama abadia, mas hoje ela é uma igreja, porque a origem dela está ligada a um monastério, então em mais ou menos 960, então a abadia já tem mais de 1000 anos, é fundado um monastério na região que hoje é construída a igreja de Westminster, que é conhecida como Abadia de Westminster. E uma coisa que é interessante é que no cristianismo em geral, quem é o responsável pelo monastério, ele é conhecido como abade. Então, dependendo da região que você pegar, você vai ter o abade e você também tem a abadesa, que pode ser uma mulher responsável pelo monastério. Se a gente lembrar lá do vídeo de Oxford que a Camila falou, ela fala de um monastério e ela fala da abadesa que depois se transformou Verdade. Ela era uma princesa. Ela era uma princesa que foi a abadesa lá do... E ela é uma santa. E ela vira uma santa, ela é reconhecida como santa depois. Então você tem esse monastério construído ali. E... Emi, Oi, não sei se eu vou fazer uma pergunta meio difícil, que talvez eu não saiba responder, que é sempre uma possibilidade. mas no catolicismo a gente não tem abade? Então, tem também. Tem? Dos monastérios é uma nomenclatura que aí vai depender um pouquinho da Até região porque- que você estiver falando. Tem lugar que no monastério o responsável é conhecido como abade mesmo no catolicismo. Então é uma coisa do Até porque cristianismo. Eu vou falar uma coisa, se é 960, É. é anterior à reforma do Henrique VIII. Então Isso. ainda não teve a reforma protestante. Isso. A reforma protestante é 1500, Isso. 1500, É um pouco mais de 1500. 1500. E o Henrique VIII tem um papel muito importante na abadia, inclusive. Porque o que vai acontecer, antecipando um pouco a história, é que com o fim do catolicismo... Então não antecipe. Não, então não vou antecipar. Então tá bom, vamos lá. Então você tem essa construção do monastério. E logo depois da construção do monastério, um pouquinho depois, um pouquinho nesse tempo histórico de 1000 anos. Então, 100 anos depois, você tem um rei inglês, que é eu adoro os nomes, é o Edward, o Confessor. Edward. É maravilhoso, né? O Confessor. Confessor, esses títulos, né? Que é o Confessor. E aí o que ele faz é que ele transforma, ele ordena a construção de uma igreja, que é a base do que a gente tem em Westminster hoje, já pensando na coroação de reis. Então ele já está pensando num espaço... Achei que era pra confessar. Não, é porque... Já que ele é o confessor. Já que ele é né, o confessor, ele já tá pensando num espaço em Londres para que o rei seja coroado, para que as coisas da monarquia aconteçam ali dentro. E isso é importante porque daí isso deixa de ser, entre aspas, só um monastério para ter esse papel de igreja de um local em que coisas da monarquia vão Mas acontecer. ainda tinha os monges. Ainda tinha os monges. É. Por que entender essa história dos monges é importante? Porque aí a gente chega na reforma, então a gente chega lá no Henrique VIII, e uma das coisas que a reforma fez foi desligar os monastérios. Os monastérios deixaram de acontecer na Inglaterra. Expulsaram os E monges foram mesmo, né? expulsos mesmo, eles foram literalmente monges. expulsos. Tanto que tem várias abadias na Inglaterra que foram abandonadas nessa época e que hoje são ruínas. Isso, Você tem umas meio nos lugares difíceis de chegar. Não dá pra prometer que vamos passar por lá. Talvez vir de longe do busão, assim. Porque a gente não consegue parar, porque Não tem consegue muita parar, coisa, são inclusive. muitas, né? Mas você vê umas carcaças de abadia, assim, Isso. né? Largadas, assim, às vezes. E aí é interessante porque a história do Henrique VIII, a gente pode resumir basicamente que ele queria casar com outra mulher, pediu pro Papa, o Papa não deixou, ele falou, e se a gente criasse uma igreja nova aqui? E aí é basicamente isso que acontece, ele fala, além de tudo eu vou ser o líder desse negócio. Tanto Então, é que... resumindo, é isso que aconteceu. Tanto é que a reforma protestante aconteceu principalmente em 3 frentes. Né? Aham. Você teve o Lutero, o Calvino e o Henrique VIII, né? Depois, obviamente, desdobrou, mas são os principais. Uhum. E se você for ver, a do Henrique VIII foi a que menos mexeu. Tanto é que várias pessoas consideram a igreja anglicana como um catolicismo protestante. porque Exato. é tudo muito parecido com o catolicismo, ou pelo menos muito mais parecido com o catolicismo do que qualquer outra vertente protestante que resolveu quebrar de maneira mais
mais radical, assim, com a Igreja Católica, né? Então, o Henrique VIII meio que manteve a maior parte das coisas. Vamos manter tudo aqui meio do jeito que tá, só que eu preciso... Até porque eu só quero me divorciar. Exato, eu só quero... Exato. Todos os outros, Lutero, tinha uma causa. Tinha um... Vamos reformar a igreja. Não, ele não tava muito afim. Eu só quero comer outra mulher. sabe? Exato. Basicamente Na verdade, é isso. nada impedia ele de comer outra mulher. Isso. E provavelmente ele comia outra mulher. Ele queria essa daí porque ele precisava ter um filho. E a mulher dele só tinha filhas, eu acho. Isso. E aí ele achava que a culpa era dela, porque obviamente, né, a culpa tem que ser da mulher nessas coisas, né, enfim, né, a mentalidade da época, que ainda algumas pessoas têm até hoje, mas não se entendia direito como era a questão da gestação e tal, e ele acreditava que a culpa era da mulher. Aí ele falou, não, então eu vou separar. E ele casou com outra mulher que eu acho que também não deu nenhum filho homem pra ele. Exato. Eu vou romper de novo então com a igreja. Vamos criar outra igreja. Não, aí ele separou de novo. Separou de novo. Ele Só separa... que aí era permitido. Só que aí tinha uma regrinha ali dentro que rolava. A regrinha é coisa. Ele conseguiu fazer outra vez. E o interessante dessa história do Henrique VIII é que ele tanto não queria romper com a igreja, era tanto essa questão, que ele tenta com o Papa que o Papa cancele o casamento dele. Então não era uma questão de a igreja católica não funciona mais ou ela precisa ser reformada, não. Ele manda uma carta, ele manda emissários para Roma para chegar e falar assim, olha, com um monte de justificativas, falando, olha, ele precisa que esse casamento seja anulado, que Deus permita que o casamento seja anulado, para que ele case de novo com essa outra pessoa. E o Papa vira para ele e fala, não, cara, já casou com ela, já teve a bênção do casamento até anterior. Que a morte o separe. Até que a morte o separe. E aí tem esse outro ponto importante. Eu concordo. Eu também. E aí tem o ponto de, até que a morte o separe, mas daí a gente tem que lembrar que esses casamentos eles eram muito políticos, então ele casava por um casamento, por uma aliança política, então não podia rolar a morte da esposa, porque isso teria outras consequências. E aí você tem esse rompimento. Por que o rompimento é importante quando a gente está contando a história de Westminster? Por isso que você falou. Teve gente que foi contra, principalmente quem era ligado diretamente à igreja romana, ao cristianismo romano. Então esses monges, eles foram literalmente expulsos da Inglaterra, eles foram mandados embora. Só que o Henrique VIII se vê com um pepino na mão, que é o Westminster. Então ele tem um monastério no centro de Londres, muito importante, inclusive para a realeza. Outros reis tinham sido coroados em Westminster. Ele tinha sido coroado em Westminster. Então ele não poderia simplesmente dissolver aquilo. Então o que ele faz ele acaba com o monastério, então o monastério deixa de existir ali e vira a Catedral de Londres. Então ele muda, ainda mantém o nome abadia, por uma questão tradicional, mas ele muda o status da abadia e ela passa a ser a Catedral de Londres, ela passa a ser a principal igreja de Londres. Muda a função dela. Muda a função mesmo, ele assume aquilo como uma igreja, como um templo e deixa de ter o monastério por trás. Um aspecto de educação dos monges, de Isso. moradia. Isso deixa de existir ali. Uma outra coisa que aconteceu antes, que eu esqueci de contar, mas que é importante, é que lá, então você tem a transformação de igreja em 1160, 1180, e 200 anos depois ela ganha aquele aspecto gótico que a gente tem hoje. Então a igreja é reformada, então lá para 1200, 300 antes dessa história, ela vai receber esse estilo gótico. Alta Idade Média. Isso, que é bem comum na Alta Idade Média, que a gente vai ver em outros lugares pela Europa inteira, e a gente vê lá também. Uma outra coisa que é importante que aconteceu desde o começo, que a gente tem em igrejas brasileiras, é que a abadia ela serve de sepultamento para pessoas importantes para a própria igreja. Então se você for em igrejas brasileiras, nas igrejas mais antigas, aqui em São Paulo, em Minas, na Bahia, é bem comum que os padres que trabalharam naquela igreja, pessoas proeminentes da cidade, sejam sepultadas ou enterradas ali dentro. Então é muito comum você ir para os lugares e ter umas plaquinhas, porque a ossatura das pessoas está ali, porque a igreja era um lugar importante para a pessoa passar a eternidade, vamos dizer assim. Vai me falhar a memória agora qual dos dois, porque tem aqueles dois filósofos basilares para a Igreja Católica, né, que é Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona. Um dos dois está enterrado na abadia de Toulouse. Eu lembro que eu fui para lá, eu vi, e tava lá as relíquias, não sei o quê, e o corpo do santo tá lá. Né? Pô, são pessoas realmente muito relevantes, né, para a Igreja Católica, tal, não sei o quê, eu não me lembro agora. Mas
realmente essa questão de enterrar. Você vai em qualquer dessas igrejas mais conhecidas na Europa inteira, mano, gaveta, Isso. gaveta, é super comum ter a cripta, né, que é a coisa mais interessante, né? Você vai lá, desce uma escadaria, aí você chega naquela parte que tá iluminada hoje em dia com luz elétrica. Mas que tal, era não sei como vela é que era antes. na época, né? Pra você enxergar aquele negócio. Cavar aquilo já devia ser um problemão. E aí lá embaixo você tem mais um monte de gente enterrada lá, um monte de coisa. É bem comum isso daí, né, nesses lugares. assim. E no Brasil também é muito comum. E os reis estão todos os re- enterrados. E o que é muito interessante, porque daí parte dos reis são enterrados lá. Então você vai, por exemplo, você tem aquele sepultamento pra cima. Então você tem. Parece inclusive o enterro dos egípcios, que a gente fala assim, não, das pirâmides, que aí você tem o sarcófago e tal. Com E você- a imagem com da a pessoa, imagem da pessoa, então a gente vai ao Westminster, por exemplo, você vai lá, tá lá a representação da pessoa com o esqueletinho ali dentro, tá tudo lá. Mas o que eu achei mais interessante de Westminster é que você começa a ter uma tradição não ligada à realeza e à religião, que é uma tradição de enterrar pessoas importantes para a Inglaterra. Nessa Lá abadia. isso, dentro da catedral. abadia. E isso começa com um dos cientistas mais famosos da história. Então, no século XVIII, quem dá origem a essa tradição é o Newton. Ah, Então, o Sir, ele já era Sir, ele reconhecido em vida como uma pessoa importante, como um pesquisador importante. Então, Newton era conhecido em Londres, foi reconhecido como Sir. As descobertas dele eram muito importantes, e Newton extremamente religioso, inclusive, é importante a gente lembrar disso, e ele é o primeiro que foge um pouquinho da regra de alguém religioso ou da realeza de ser enterrado lá dentro. Então, ele tem a honra de ter o seu túmulo junto com essa galera. E aí o que é legal, e o que a gente vê depois, é que eles começam a chamar o Westminster de a Valhalla da Inglaterra. É onde os heróis ingleses estão todos vão juntos ser ali. enterrados, eles são todos reunidos ali. Cafona, hein? Não, mas isso é uma Cafona, definição hein? deles mesmo. Não sou eu que tô dando. Cafonaço. apropriação A cultural. apropriação cultural. Não, mas mais ou menos. Não é apropriação cultural. Porque os saxões que ganharam. Os vikings que dominaram a Inglaterra. Tá, Por é uma muito tempo, catedral Por muito tempo. cristã, Isso, é uma catedral. utilizando um termo viking. O termo viking Ué, ali. sobrou ali, os caras invadiram por muito tempo. O problema dos vikings foi grande, viu, por lá. Foi. Não E foi uma coisa- influente. Não foi uma coisa simples. Rolou assim. até uma mistura cultural, né? Então. E genética verdade. também. E genética também. Não e aí foi eles só cultural, não. E aí eles chamam Westminster de Valhalla inglesa, porque você pega todas Cafona, as meu pessoas, Deus é o panteão inglês das pessoas famosas que estão. Então, dessa época até hoje, ainda tem esse costume de Tem esse costume. toda a galera importante Isso, joga lá. o Stephen Hawking, por exemplo, que faleceu recentemente nesses 1000 anos de história, Tá na abadia. tá na abadia de Westminster. E ele era definitivamente não religioso. Não religioso. Ateu até o Exato. fim. Ele demorou não sei quanto tempo para aceitar a condecoração real lá, porque ele era contrário à monarquia. Ele achava que a Inglaterra tinha que ser uma república. Tinha todas essas coisas assim. Mas depois e que tá enterrado, aí colocam ele onde quiser, e ele era importante, então Não, pegaram e todos se enterraram ele lá. concentrarem- Tá lá. A Rainha Não. Elizabeth tá lá. A Rainha num Elizabeth tá lá lugarzinho, Se agora. todo mundo Cantinho. estiver realmente em Valhalla no pós-vida, vai estar o Hawking cheio de volta cheio de bispo, papa. Caraca, o que eu tô fazendo? O que eles estão fazendo aqui? E aí o que é legal é que alguns dessas representações você vai ter símbolos ligados à pessoa. Então, por exemplo, o Newton, você tem toda uma representação. E aí o Código da Vinci É isso usa que eu ia isso, falar, do o Código da livro, Vinci. o livro usa isso, mas você tem uma representação de planetas no túmulo dele e tal, para representar o trabalho das pessoas que estão tem enterradas uns lá. desenhozinhos. Isso, você tem que umas fofo. esculturas, você tem algumas coisas nesse sentido. E aí a gente tem uma lista de pessoas que estão enterradas lá, que a gente pode falar ligadas à ciência. Bora. Então, desses 3.300, você tem cientistas que foram enterrados lá. Só uma coisa, isso daí não é só de Westminster, ou o Westminster puxou a roda da moda depois, ou antes. Porque quando eu fui para Portugal, tá numa igreja, tá enterrado o Camões e o Vasco da Gama. Isso, que é anterior, né? É anterior. Então eles já tinham... Eles já tinham os famosos deles já enterrados nesse lugar. Mas o que eu achei interessante é isso, é que eles chegam no ponto em Westminster que,
cara, não precisa nem ter ligado da igreja, como você disse do Stephen Hawking. É o inglês importante, talvez a gente coloque lá em Westminster. Então, túmulos... E aí o que é assustador, Carlos Ruas, nós estaremos lá andando nos túmulos. Você Porque anda tem em umas, cima. você anda em cima, não tem é umas gaveta. plaquinhas. Não, tem gaveta. Mas também Mano, são tem- 3.300 pessoas, né? Tá, Vai ok. enfiando em tudo Mano, quanto é muita canto. gente, muita gente gente. nem pra cabe caramba. tanta gente lá. É, porque os mais famosos vão ter túmulos maiores, obviamente, e os menos famosos, principalmente os mais antigos, estão em gavetas, tem plaquinha no chão. Então meio que você tá andando assim, aí tem uns nichos que você vai entrando, tá andando, então é meio que você tá andando numa igreja barra cemitério, barra tudo junto que tá ali no lugar. É um pouco creepy. É um pouquinho creepy. Mas é bonito. Isso, eu acho E tem bonito. pessoas que... Não, é bem bonito. A igreja impactante. é incrível, assim, tem É. pessoas que é legal de ver o túmulo. E deu afliçãozinha, querido, de pisar nos... A hora que você mais ou menos, dá um pouquinho. Não dá, Eu achei um pouquinho estranho, mas depois você acostuma. Porque a igreja por si só, eu sou ateu, é a igrejinha igual meu pai. Eu também. E a igreja é linda, a igreja é muito bonita, ela é muito grande, ela tem a ala principal e depois tem umas alas laterais que a gente vai conseguir andar e é bem bonito de ver, assim, é um prédio muito bonito. Não, e é tanto morto que realmente Isso. você não sabe, você não Você consegue vê ver todo mundo que tá mundo. lá. Fala, aqui tá o fulano, aqui tá o Charles Dickens, aqui Isso. tá o não sei quem, aqui tá o babá, e você E- fala, pô, mais um. Ia ser bem legal, tipo, eu imagino isso no Brasil. Se o Brasil tivesse um local que concentrasse todos os famosos ali no Chama cemitério. Cemitério da Consolação. Aqui- Só que é um e no cemitério Rio- mesmo. E no Rio de Janeiro tem o cemitério da onde que é? Ah, não vou lembrar. É um muito famoso no Rola Rio um de pouco Janeiro. isso? Não sei. São cemitérios famosos que tem gente importante Tá, pra ok. cidade. É, ou Porque aí pro você Brasil. vai Lá lá no e Rio de tem Janeiro- uma galera importante. É. Aí você olha que legal. Lá no Rio de Janeiro eu não lembro São João qual é, Batista, o Fábio falou. São João Batista, É. pode ser que seja, mas é um cemitério muito famoso lá no Rio também, que tem um monte de figurão enterrado. E aqui em São Paulo é o da Consolação ou o Araçá, que geralmente... Uhum. Já visitou, Ronito? Não. Um dia, quem sabe? E aí Tem outra... visita guiada no Cemitério da Consolação. Tem. Cemitério da Consolação tem É bem visita legal. guiada. Um dia, quem sabe, contra a minha vontade, visitarei. E aí outra coisa também que é importante a gente lembrar é que existem algumas pessoas que não estão enterradas ali em Westminster, mas tem um memorial. Tem assim, ó, você não tá aqui, mas tá aqui a sua plaquinha dizendo que você foi importante para a história da Inglaterra. O Wallace foi O um. Wallace é um que não está enterrado lá, mas que tem a sua plaquinha, tem assim, o simbolismo lá dizendo que ele foi importante para a história da Inglaterra, que ele merecia estar no Valhalla inglês, ou o que quer que isso Ok. queira dizer, certo? Certo. Então, cientistas importantes, alguns, tá? A lista é gigante, mas alguns que a gente separou aqui. O primeiro é o Newton. Sim. Então, o Newton muito Pô, vai ser importante. muito legal ver o túmulo do E Newton. o túmulo do Newton é bonito. muito bonito, inclusive. É bem legal de ver assim. E como ela era meio vazia na época, tinha espaço Tinha pra espaço, fazer o muita túmulo, coisa, o túmulo né? dele é grande. Hoje em dia, quem enterra lá, tipo, tem um espaço Tem pra um pôr um espacinho. negocinho. A principal construção acontece no século XI. Então, o corpo da igreja, a principal parte da igreja, ela é bem antiga mesmo. Ela já tem mais de 800 Vai anos. ter uns puxadinhos. Sempre tem os puxadinhos, sempre essa igreja ela vai crescendo e tem esses corredores laterais. Mas é interessante a gente ver que a área do monastério lá de 900 e tantos, 960, ela é meio que a área que ela está hoje, e ela ocupa meio que o mesmo espaço. Só que ela vai crescendo, mas a principal construção, ela é do século XIII. Até porque em volta hoje... Não, do século XI, desculpa. Até em volta hoje você tem uma cidade. Você tem Tem porque rua antes que não passa tinha em nada, volta. né? Você também não tem muito pra onde crescer aquela igreja hoje em dia. Mas né? tem os puxadinhos, mas a área principal da igreja, ela data de muito tempo, de quase 1000 anos atrás. Aí a gente tem o Newton, que eu falei, que tá lá. Aí tem o Stephen Hawking, que eu comentei, que talvez nem quisesse estar lá, mas tá lá. Aí a gente tem um que a gente cita sempre aqui, que o Charlinho da galera também tá lá. Ah, O Charles Darwin. O Charles Darwin tá lá, tá Darwin tá enterrado lá, lá legal. também. Inclusive, com Charles Darwin, se não me engano, teve uma treta. Porque... eu não lembro quem era. Era a Rainha Vitória, né? Era a Rainha Vitória. Meio que eu acho que não queria enterrar o Darwin. lá, porque talvez o Darwin não, era né? uma persona meio estranha. É o ele cara era- que matou Deus, inclusive, então, né? ele era de uma família... Não, quem se lembra foi Nietzsche? Não. Não, também. Porque assim, Darwin, ele... como é que se fala? Ele era relevante do ponto de vista de família, né? Ele era de uma família muito importante, mas ao mesmo tempo o que ele causou foi uma bagunça. O rebuliço, Aham. né, Rebuliço. que ele causou. E especialmente com o pessoal da igreja. Então, tipo,
E o Darwin também não era uma pessoa religiosa, né? Ele deixou isso explícito nas cartas, tal. Ele era uma pessoa que se considerava meio agnóstica, né? Que foi um termo cunhado pelo amigo dele, que era o Huxley. Então, tipo, no fim das contas, ficava aquela coisa do... A gente vai enterrar esse cara aqui? Pra Sério quê, mesmo? né? Não, e aquilo, ele ia ser enterrado em Downhouse, Aham. que era onde ele morava. Foi o Thomas Huxley, se não me engano, foi o Thomas Huxley que falou, não, Ele merece ir pra ele Valhalla. merece ir pro Valhalla, né? Vai pra Westminster. Ele falou assim, não vai, não vai. O pessoal ficou naquela do tipo, enterra o Darwin, não enterra o Darwin, não enterra. Aí, no fim das contas, conseguiu fazer o Darwin ser enterrado lá em Westminster. Talvez contra a vontade do Darwin. Também, né? Também, né? Mas, enfim. Talvez ele quisesse ficar lá na casa dele, porque é um puta lugar bonito também que a gente... Não, e não enterraram ele do lado da esposa dele. sim, que a esposa dele tá lá, Ele né? sabe, tipo, até que Sim. pariu. Acho que ele ia preferir estar perto da esposa, né? Mas Aí- ele é tão importante Que ele pra merecia. história do mundo e da Inglaterra, que ele tá até na nota de 10 libras. É. O O Charlinho da galera. Aí tem o Rutherford, dos modelos atômicos, que também... Sim. Que também... Que também Que o Suassuna eternizou o meme. que também está enterrado lá. E o Lord Kelvin, que estuda de temperatura, que Lord fala do... Kelvin. do Lord Kelvin, muito importante. importante. O primeiro a tentar datar a Terra cientificamente falando. Exato. E assim, isso é uma listinha que a gente separou, mas tem mais gente, outros cientistas Tem o que Dickens, também que é o estão lá. escritor. Aí falando, o Dickens também tá enterrado lá. Então tem a elite, de alguma maneira, inglesa, tá enterrada lá. Então vai ser um lugar que é bonito, é um lugar bonito por si só. É um lugar da cidade bonito, a igreja é bonita, toda a parte religiosa é muito interessante, é uma arte, tem uma parte artística muito interessante, e também tem os mortinhos lá pra nós ver. Mas, ó, tem Não, como... a gente vê o local. A gente não precisa ver o mortinho, né? Não. É, A gente não vê a precisa. sepultura. A gente vê a E sepultura. afinal, enterrado eles não estão. Eles não estão enterrados, estão sepultados. Tá dentro da cripta ali, dentro da pedra. Carlos Luz, o que você acha de ir ali num cemitério coberto? Isso faz você ter uns calafrios, assim? Você dá uma suada quando Não, você a vê gente isso? que é cético, Não, é tranquilo? é tranquilo. Você não vai nem suar? Meu medo é os vivos, né? E você não vai nem suar num lugar desse. Tipo Você não vai assim. suar? Eu acho que eu sei onde eles estão querendo Não, chegar. porque se nossa, você o suar, mundo é tão Carlos Ruas, discreto. se você suar, você vai estar usando feliz quando eu camisetas da pego a ideia. Insider Store, Carlos Ruas. Yeah! Era isso que eu imaginei. Um gancho pra Um Insider. gancho Muito pra bem. Insider Store, Sensacional. Carlos Ruas. Eu nunca imagino, querido. Eu sempre Você sou nunca pega imagina? de surpresa Tá aí. vendo? Se você passasse nervoso e suasse, Carlos Ruas, a gente ia conseguir ficar tranquilo, porque as nossas camisetas da Insider, que vão nos acompanhar nessa viagem, vão transpirar a gente gostosinho. Ok. E além disso, tem uma outra vantagem que você não pensou. Tem um problema quando a gente faz uma viagem dessa, que é o tamanho da mala. Porque, putz, viajar com mala grande e tal é um problema. Tem malas da Insider? Não, mas é que você pode usar, levar camisetas- menos camisetas, Pode Carlos. levar menos camisetas e as camisetas da Insider ocupam Menos espaço. Porque elas são mais Claro. maleáveis. Exato. Sim, faz sentido. Faz sentido. Faz eu não tinha sentido. pensado nisso. Porque as camisetas elas ocupam pouco espaço, que elas são bem compactas. É, E verdade. você pode usar ela por mais dias, você pode deixar ela arejando, Carlos Ruas, que ela vai ficar menos Digo feridinha. mais, não só camisetas. Não, a cueca. As cuecas, a calça, a bermuda. E como ela Pode seca rapidinho, dá pra lavar. várias vezes. Exato, dá pra Lavar lavar. várias vezes. Não, 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 desbota, não desbota, não fica toda churingada. churingada. Você não vai feder onde está Charles Darwin, você não vai feder ao ver o túmulo do Stephen Hawking. Isso. né? Além do ou fato de que seja- você vai tirar ela da mala, colocar ela no corpo, ela já dá aquela sentada no corpo, aquela desamassada com o próprio calorzinho do corpo. Esse, pra mim, é o X da É o questão, X da sabe? questão. Porque você chega num lugar e fala, vou passear, tira a roupa da mala, coloca no corpo e aí você tá toda... Imagina você tá lá na Guardou a blusa na garrafa. Exato. Né? Parece que você... Imagina você tá lá na frente do Newton É. e tudo amassado. Eu não tinha pensado nesses benefícios de viagem. Você viu? Tanto de passar o dia inteiro no sol, transpirando, que a Uhum. Insider ajuda pra caramba, e também espaço na mala. Dá pra levar a mala menor, se você tiver só coisa da Insider. dá Exato. pra- Não precisa levar um malão. Então, se você quiser comprar roupas da Insider, Só clica no vejo link que tá aqui vantagens. embaixo. Só vejo vantagem. Clica no link que tá aqui embaixo, vai ter desconto na compra Insider, usando o só nosso... vejo vantagens. Um bom slogan, hein? É um excelente Um bom slogan. slogan, hein? Olha aí. Olha só. O dono da Só Insider, vejo que vantagem. acompanha os 3 elementos, fica a dica. Fica a dica. E aí, por que falei de Westminster? Porque estaremos lá em novembro.
Nós em novembro. veremos Newton, veremos Isso. Charles Darwin. Não, a gente vai ver só as pedras que representam. só as Eu não espero não ver, espero não ver o Newton. Tá. Imagina, a gente tá em Westminster aparece o Newton no Uma Tá, caveira. Veremos Olha. aqui Eu não ia já ligar de porque eu Newton. trabalho Isso. com osso. Então eu ia achar interessante ver a caveira do Newton. Mas Independentemente, eu acho que eu vou ficar super emocionada. Ah, é legal. Porque tem um valor, assim, histórico, cultural e aquela coisa da gente admirar esses cientistas, Uhum. muito pelo papel deles na ciência, mas eu acho que eu vou ficar emocionadinha, É legal. assim. é o mais É legal. perto que você vai chegar de Charles É. Darwin. Verdade. É legal. Tem dois jeitos de você chegar muito perto do Charles Darwin. Uma é você visitar a Abadia de Westminster e a outra é você estudar algum dos materiais que o Charles Darwin estudou que estão no Museu de História Natural, Ou lá em Londres, que nós também iremos. vamos viajar. Olha, ou Também. saquear o túmulo dele. Também. Você vai estar mais perto ainda. Também. Você pode ir para Downhouse, mas eu acho que estudar o material que ele estudou ou ir para onde ele está enterrado ainda é mais... É legal, é É legal. legal. Meu orientador da iniciação, ele fala que eu sou o quê? Tataraneta científica ou bisneta científica do Aham. Darwin, porque vem de uma sequência de pessoas. Ah, que legal. Agora É eu não- direta a ligação, agora né? eu não lembro. Vocês sabem o que é isso, né? É assim, como para fazer mestrado e doutorado você precisa ter uma orientação, né? O pessoal fez uma árvore genealógica de orientadores. Aham. E aí, em algum momento, você acaba chegando, né? Porque como a ciência surgiu ali, a ciência atual, né? Uhum. Ela surge naqueles países lá da Europa Ocidental. Em algum momento você vai chegar, né? Em 5, 6 gerações, você vai chegar em algum inglês, em algum francês, pelo menos, né? Uhum. Eu não sabia O da disso. Camila é direto com o Então, Darwin, quer dizer você que vai pega, chegando. né, o seu orientador dele... E chega no outro Darwin. E chega no Darwin. Que coisa. É muito Legal, legal. né? É muito Agora da hora. eu não lembro a sequência direitinho. A gente tem que chamar o Osmar É, aqui quando a gente pra chama o Osmar, contar pra gente. Que ele chega direitinho no Darwin. Gostou da história de Westminster? Gostei. E eu Legal, acho que né? tem gente perdendo dinheiro. Ah. Porque imagina se nessa abadia tivesse uma mesinha escrito médium. O que você deseja falar? E você poderia escolher, É direto, né? qualquer pessoa ali. Ah, eu quero falar com o Darwin. Ok, só um instante. Ele não quer falar. E aí aparece o Darwin. A chacoalhadinha de corpo foi espetacular. Recebeu... Um minuto. Recebeu Já voltamos. Não, aí é um morto muito louco, É. né? A chacoalhadinha de corpo foi espetacular. Uma mesinha Do ali. lado, É do o lado. Burnie. Ajudar? É porque Você é quer ligação médium? direta. Posso ajudar? Eu chamei o Darwin, veio o Burnie do morto muito louco. Não, e a ligação é direta, porque já tá ali o corpo. Já tá ali do é, lado. tá, Já não tá é ali nem do lado. interurbano. Tá ali do Fica aí ladinho. a dica para médium. Mais uma dica. Hoje você tá bom de Eu dica. tô assim. bom de dica. Excelente. Uma coisa que eu não sei se ainda é, eu fui lá em 2013, Aham. né, faz 11 anos. Na época eu não podia tirar foto. Eu acho hoje que ainda não. pode, Eu né? acho que não pode. Não pode tirar foto dentro. Então vocês vão guardar no coração. E pra isso Na você... memória e no coração. E para isso você pode nos acompanhar, uma jornada com os 3 elementos. Nós estaremos lá em novembro e um dos passeios previstos na nossa lista, porque uma coisa que a gente fez quando a gente pensou na viagem é que tem algumas coisas que a gente vai e tem alguns momentos livres que a gente vai escolher lá na hora, porque depende do clima, depende de algumas coisas, para onde nós vamos. Então, vamos para o mercado municipal, que é muito legal de conhecer lá em Londres, mas o Westminster é uma coisa que está na nossa lista. Nós vamos à Abadia de Westminster para conhecer. É um ponto turístico muito importante em Londres e tem um monte de coisa legal ali perto, inclusive, é bem no centro de Londres, então dá para fazer algumas coisas caminhando, a gente não vai precisar andar no ônibus e entrar no ônibus, mas a gente vai ao Westminster e uma das coisas que a gente vai ver, algumas das coisas que a gente vai ver, são os túmulos dos cientistas enterrados lá, certo? Feito. Maravilha. Então clica no maravilha. link que tá aqui embaixo, viaja com a gente, vai ser legal Eu pra tô cada caramba. vez me empolgando mais Boa. com essa viagem turística, científica e histórica, né? Vai ser a viagem mais turística, científica e histórica Da que sua eu vida. já fiz na minha vida. Da sua vida. Caramba, quanta Vai ser coisa. bom demais, tem um monte de coisa muito legal pra ver. Histórias ficarão registradas nesta memória com déficit de atenção. Bom demais. Tá vendo? Você vai misturar todas elas depois? Vai, mas tudo bem. Não, sabe como ele quando não eu mistura? quando eu gosto da coisa, eu consigo fixar. Sabe como ele não mistura? Se ele fizer uma tirinha pra cada um. Boa. Olha só. Que aí depois ele vai esquecer também, mas aí ele pode olhar, quando ele vai compilar pra fazer os Olha. livros, ele... Ah, é verdade. Não, eu acho que é legal a gente estar fazendo essa série de vídeos, não só para divulgar, que a gente quer que a galera vá com a gente, mas porque é
uma baita preparação pra gente Pra chegar gente, lá, né? E poder aproveitar, acho que é o máximo Claro. esses lugares. Uhum. Então eu tô bem animada. Vai Eu ser tô que uma- nem o Ruas. A É. cada vez eu fico, Nossa. caramba! Vai ser uma legal. Vai ser uma legal. Vai ser uma legal. Disneylândia, É, cara. vai ser uma legal. Científica. Do dia que a gente falou que ia, já tava assim, não, vai ser mó legal. Mas eu acho que tá crescendo, assim. Talvez seja uma ansiedadezinha. Pode ser. Mas vai ser legal mesmo. Isso é um lugar que a gente já teve o privilégio de conhecer e que valeu a pena e vai valer a pena voltar. É isso aí. Certo? E a gente vai descobrir o que é o Minster. Que a ela gente veste. ainda não sabe. O que é o Minster que ela vê. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer pro guia lá. Pro O guia que, lá. que é esse tal de Minster? Exatamente. Certo? Que ela tanto veste. Maravilha, então. Beijo pra todo mundo. Viagem com a gente, hein? O link tá aqui embaixo. Beijo do gordo. Falou!